Boa noite, senhores. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente e também não tenho slides, então vou tentar um modelo novo aqui, vamos ver se vai funcionar legal. Eu queria discutir um pouco com vocês, né, e trazer algumas ideias sobre negócios, modelos de negócios disruptivos, coisas que estão mudando a maneira que as coisas estão acontecendo, as coisas no nosso dia a dia, que estão de alguma maneira modificando a sociedade, modificando como as coisas funcionam. São negócios modernos que vão definir algumas tendências e vão mudar o nosso dia a dia no futuro. Alguns deles, na verdade, já modificaram bastante, né? Por exemplo, um que eu achei bem interessante é o Netflix. Se a gente observar como funcionava antes a indústria de filmes, a gente costumava ir à locadora, alugar filmes, enfim, quem nunca, né? Foi até uma locadora, escolheu lá o filme, tinha tanto tempo para devolver, tinha que rebobinar a fita, né? Depois trocamos para DVD, mas era aquela coisa, você ia à locadora, você tinha algumas opções de filme lá, geralmente quando você chegava os melhores já não estava mais lá, porque a locadora tinha um acervo limitado, e aí para não sair de mãos abanando, você acabava escolhendo alguma coisa qualquer que tivesse disponível, levava para casa. Geralmente esquecia de devolver o DVD na data certa, acabava pagando uma multa no final, né? E assim a gente seguia a vida. Hoje a gente tem tecnologia de streaming. Eu acredito que o Netflix foi o que mudou mais drasticamente a maneira com que a gente lida com filmes, né? A gente tem outros serviços, especialmente nos Estados Unidos tem o Hulu, tem a própria HBO, que aqui no Brasil ainda não estão funcionando legal. E a própria Apple oferece um serviço parecido que não é bem o modelo de subscription, porque o bacana do Netflix é que você paga uma mensalidade e tem acesso a todo o acervo que tem lá, né? Você pode assistir à vontade, ilimitado. Tem o modelo também da Apple que você aluga o filme, paga pelo aluguel, mais parecido com o que você tinha antes na locadora, sem a limitação do acervo, né? Você tem um acervo sempre completo para alugar. E você não está competindo com os outros clientes da Apple ali, né? Se alguém pega primeiro, você não tem. Você paga por aquele filme, tem 48 horas para assistir o filme na sua conta, depois o filme deixa de estar disponível para você assistir. Você também pode comprar o filme e ter esse filme na sua conta para sempre e assistir esse filme sempre que você quiser, tudo digital, sem sair da sua casa. As locadoras praticamente quebraram, né? E a gente também teve uma redução significativa na quantidade de pirataria, pelo menos em mídia, né? Eu acredito também, não tenho dados para comprovar isso, mas que houve uma grande redução também da pirataria na internet para baixar esses filmes, porque agora tem uma opção legal, é mais fácil de você assistir. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa indústria, especialmente por causa do modelo que os royalties funcionam, a forma com que a Netflix, por exemplo, tem que pagar para as produtoras e cada país tem as empresas que detêm esses royalties, então é difícil. Não basta comprar os direitos daquele filme para exibir no mundo inteiro. Isso tem que ser definido para cada país, então acaba complicando. Por isso que às vezes demora um pouco para as coisas que tem lá nos Estados Unidos estarem disponíveis para a gente assistir aqui no Brasil. Então muita coisa ainda vai mudar, mas a gente já percebeu uma grande diferença nisso. Uma coisa muito parecida com o Netflix foi o Spotify e o próprio iTunes, que veio ainda antes do Spotify, né? Então o iTunes permitiu que a gente comprasse músicas isoladas, né? Se a gente for pensar também, antes a gente comprava os discos de vinil, que vinha com lado B e lado A, né? O lado A era sempre aquele que a gente ouvia mais, né? Dava trabalho de ficar virando disco, arrumando a agulha, né? Quem já usou um tocador desses aí? E, enfim, o CD teve uma evolução das próprias mídias, a gente conseguia armazenar mais qualidade, mais música e tudo mais. Mas o iTunes permite que você compre só aquelas faixas que você gosta mais, né? E também contribuiu bastante para a diminuição da própria pirataria em mídia e da própria pirataria em geral também, porque agora as pessoas têm uma forma fácil e legal de comprar as músicas que elas gostam. Daí veio o Spotify, transformou isso em streaming.
Mesmo modelo do Netflix, você paga um subscription, tem acesso a todo o acervo, praticamente todas as músicas que você gosta estão lá disponíveis para você. E o quanto isso já transformou a indústria da música, ainda pode transformar, e permite que você tenha acesso não só mais àquilo que você encontrava na loja física, mas a praticamente qualquer artista do mundo, inclusive os independentes, que agora estão ganhando cada vez mais visibilidade. Um outro modelo de negócio, um outro produto que eu acho que foi bastante disruptivo foi o Uber. Todo mundo já ouviu falar do Uber, até porque aqui em São Paulo a gente está tendo conflitos bem fortes com os táxis, né? Estamos tirando os táxis da zona de conforto, né? Quem nunca, às vezes, preferiu ir andando, por exemplo, porque não queria aguentar o taxista reclamando que ia pegar uma corrida curta, ou porque realmente é chato você aguentar o taxista que fica lá com a janela aberta, ou então que põe agora no Rio de Janeiro, é muito comum, os caras põem aqueles DVDs e fica no programa do Datena o caminho inteiro, né? Você é obrigado a ficar vendo aquelas atrocidades ali enquanto você tá se locomovendo, ou então aquela conversa chata, e aí o Uber de repente aparece com um modelo totalmente diferente, em que você tem mais conforto, e que, né, você tem todo um esquema de mais respeito pelo passageiro, poderia dizer. E toda essa agressividade dos taxistas, né, pro pessoal do Uber, acho que só está ajudando o Uber a crescer cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais simpatizadas a usarem o Uber por não concordarem com a atitude dos taxistas, né. Uma coisa interessante, nos Estados Unidos tem indícios de pessoas que, por exemplo, dizer que o Guilhermino morasse numa determinada parte da cidade porque ele tivesse acesso a táxi naquela parte da cidade. E de repente ele muda e pode morar num bairro diferente que ele sempre quis morar porque agora lá tem Uber e não tem táxi. Então está acontecendo esse tipo de coisa. Se a gente pensar no Uber, ele é um modelo de negócio que ele permite que qualquer pessoa com um carro comece a ser um microempreendedor. O Airbnb ele é muito parecido nesse sentido. E hoje, assim como por exemplo, 99 Táxis, né, que usando o mesmo modelo de táxi trouxe um serviço mobile para você poder utilizar, ele já é maior do que qualquer cooperativa de táxi sozinha no Brasil. O Airbnb já é mais valioso do que qualquer rede de hotéis do mundo. Não do que todas elas juntas, mas de qualquer uma delas. Pode pegar Hilton, pode pegar Hyatt, pode pegar Marriott, qualquer uma dessas marcas, o Airbnb já vale mais hoje. E o Airbnb basicamente permite que você que tem uma casa, um apartamento, um quarto vazio ou apartamento todo vazio, pode transformar isso num negócio também e alugar para as pessoas através da internet. Da mesma forma que eu comentei que as pessoas agora estão morando em bairros diferentes porque têm acesso ao Uber, você pode encontrar apartamentos no Airbnb em cidades, em locais que antes você não encontrava. Você era obrigado a ficar na casa de um amigo, na casa de um parente, e agora você tem a opção de usar também o Airbnb. Então ele está transformando a forma com que a hospedagem funciona, não só do ponto de vista de quem pode agora oferecer a sua casa, seu apartamento e ter uma receita com isso, mas também de quem utiliza o serviço. Se a gente for pensar em termos de armazenamento, eu gosto de lembrar daquele botãozinho de salvar que a gente tem no Word, por exemplo, né? E se a gente mostrar isso para uma criança, para um adolescente, talvez ele não saiba o que significa aquele símbolo mais. Nunca usaram um disquete na vida. E a gente viu, a nossa geração viu isso mudando. A gente sair do disquete e ter formas de armazenar as coisas com muito mais capacidade, com muito mais velocidade. A gente chegou no pendrive. E hoje ninguém quer mais usar pendrive, porque a gente pode armazenar as coisas na nuvem. E isso também mudou bastante a forma com que a gente lida com a informação. A internet está cada vez mais rápida, está evoluindo cada vez mais em termos de velocidade, em termos de armazenamento. O storage está cada vez mais barato também. E eu acredito que a gente vai chegar num momento em que os seus arquivos vão estar realmente em qualquer dispositivo que você usa, em qualquer lugar, sem que você tenha nem sequer que perceber que ele está sendo movimentado de um dispositivo para o outro. A gente já está muito próximo disso. Nem sempre essas inovações elas precisam ser algo totalmente novo em termos de tecnologia, mas às vezes na forma com que você consegue fazer com que aquilo chegue até o usuário. Se a gente pegar o iPod, por exemplo, eu estava conversando com o Marcão isso hoje de manhã, ele não foi alguma coisa assim extremamente inovadora, porque a gente já tinha uma série de MP3 players naquela época disponíveis, mas ele trouxe
o conceito de uma maneira que qualquer pessoa conseguia compreender, no conceito de 1000 músicas no seu bolso. Ele trouxe uma experiência que as pessoas queriam ter. E por isso ele conseguiu transformar totalmente a experiência que a gente tem de música. Quando o Dropbox surgiu, já existia uma série de outros serviços de armazenamento na internet também, mas ele conseguiu tornar fácil e acessível, e todo mundo entendia que era uma pasta no seu computador, e o que você colocasse ali, automaticamente você tinha backup, era salvo e estava em todos os seus dispositivos. Então muitas vezes a gente foca demais na tecnologia e esquece de transformar aquilo numa forma fácil de transmitir. Na educação, a gente tem Coursera, por exemplo, a gente não tem mais limite de localidade para poder aprender. A gente tem professores do mundo inteiro ensinando por Skype, você paga por hora. A gente tem como ter acesso a aulas em Harvard, no MIT, nas grandes universidades, através de sites como Coursera, por exemplo, né? Da mesma maneira que a gente falou antes do Netflix, falando do Spotify, a gente tem serviços de livro também, que você faz subscription do serviço e tem acesso a todo o acervo de livros do serviço. Que você faz subscription e tem acesso a todos os cursos disponíveis, como tem o Pluralsight, que a gente está usando, né, no treinamento da equipe Toyota de Ioniq. A gente tem o Alura aqui no Brasil, que é uma grande referência disso também. A gente tem o iBooks da Apple para comprar livros, tem o Kindle da Amazon e muitos outros serviços parecidos. Na área de bancos, a gente tem o Nubank, por exemplo, que não está inventando nada extremamente novo, é um cartão de crédito como todos os outros, mas ele permite que você tenha todo o controle de uma maneira descomplicada, através de um software no seu celular, e está crescendo muito aqui no Brasil, está expandindo demais. Ainda no setor bancário, a gente tem empresas que estão transformando a maneira com que as pessoas conseguem investir e receber dinheiro emprestado, sem ter necessariamente o banco fazendo aquele controle, agindo como centralizador. Aqui no Brasil, as startups que tentam fazer isso têm bastante dificuldade por causa da forma que essas coisas são regulamentadas pelo Banco Central, mas em outros países isso já está funcionando muito bem. A gente tem, ainda nessa área de bancos, o Google Wallet e outras formas. Se você pensar no cartão de crédito isoladamente, já dá para ver que foi uma grande inovação. Quem imaginava há 100 anos atrás que, em vez de ter que andar com uma bolsinha cheia de moedas pesadas, você poderia andar com um cartão de crédito que muitas vezes te permitiria comprar coisas de mais de 100 mil dólares, por exemplo, dependendo do limite que você tem. Eu não tenho um limite tão alto ainda, mas, enfim, um cartão de crédito tem um poder tão grande como esse. E hoje muitas pessoas nem sequer andam com dinheiro na carteira, às vezes só por uma questão de emergência, de urgência, mas fazem todos os tipos de transação monetária utilizando sempre o cartão de crédito. Google Wallet talvez, ou iniciativas parecidas, vão conseguir substituir isso para que a gente possa fazer tudo isso através do celular também. E é interessante porque se a gente pensar também em termos de mídia, o Facebook foi bastante disruptivo. Na nossa geração de criança, de adolescente, as grandes empresas de mídia eram as emissoras de televisão. E elas eram quem distribuíam o conteúdo para a gente e também quem produziam o conteúdo. E a maior empresa de mídia que a gente tem hoje não produz conteúdo, que é o Facebook, só distribui conteúdo. E as pessoas estão produzindo conteúdo, né? A gente tem uma produção mais distribuída e menos centralizada. Então a gente consegue ver esse padrão de descentralização das coisas em vários desses negócios disruptivos. O Flipboard é a mesma coisa, uma forma de você criar uma experiência personalizada de notícias. Em vez de você abrir a Folha de São Paulo lá no caderno de emprego, sei lá, você pode criar a sua própria revista, agregando coisas que são do seu interesse e ter uma experiência personalizada. O WhatsApp também revolucionou o esquema de mensagens, né? A gente tinha SMS que eram super caros, que você tinha uma limitação, você tinha que comprar pacotes de X SMS. E hoje com 3G a gente usa o WhatsApp à vontade, sem preocupação de limitar. A comunicação com o Skype também foi outra coisa interessante. E os serviços de marketplace, como por exemplo 99 Designs, em que você consegue expor uma necessidade que você tem, encontrar quem pode te ajudar, e esse site cobra um FII por isso. A gente aqui na Bluesoft usa também o Text Broker, que serve parecido com o 99 Designs, que é para design de logo, cartão de visita, qualquer tipo de arte, para
artigos. Então tem um conjunto de jornalistas disponíveis nesse site, dos mais diversos níveis, desde os iniciantes até os mais experientes. Você define o tema do seu artigo, as tags que você quer, e eles escrevem os artigos para você, você aprova ou não aprova. Então isso está mudando também a maneira com que a gente lida com esses serviços de jornalista. Tem empresas como o Get Ninjas aqui no Brasil também, que você consegue encontrar facilmente qualquer tipo de serviço que você precisar, arquitetura, empregada doméstica e por aí vai. Crowdfunding, maneira que você consegue financiar as suas ideias, né? Outra ideia bastante disruptiva, em que todas as pessoas, você pode conseguir de uma série de pessoas, uma série de indivíduos o financiamento que você precisa, né, em troca muitas vezes de alguns prêmios especiais ou até daquele serviço que você tá construindo. Uma coisa que eu achei bastante interessante, conversando com um amigo, um colega lá de Pittsburgh, ele está criando uma inovação interessante na área hospitalar, na área de saúde. Então, além de todos esses aplicativos que a gente tem hoje em dia, que coletam todas as informações que você precisa, além de toda a inovação que a gente está tendo na área genética também, de analisar os padrões genéticos para poder prevenir doenças, além das impressoras 3D que estão permitindo inovações em várias áreas, mas na área da saúde para construir próteses, por exemplo, personalizadas para você. A gente tem os famosos MRIs, que são não é bem a radiografia, mas é a tomografia computadorizada, né? E eles estão fazendo um algoritmo que consegue prever, usando Big Data, utilizando Machine Learning, tudo aquilo que você pode ter de problemas com base em padrões de outras pessoas que tiveram MRIs semelhantes ao seu e tiveram aqueles problemas. Eles estão enfrentando problemas legais porque eles precisam garantir que, se o médico for no hint do algoritmo, olha, o Wilson pode ter o problema X, de repente o médico for naquilo e esquecer de outra coisa, que depois eles não vão ser culpados por isso. Então tem uma série de fatores legais. Mas além disso, hoje a gente tem um radiologista ou mais em cada hospital e é um radiologista generalista. O que ele está fazendo lá é criando uma central com vários radiologistas especialistas em certas partes do corpo, e os hospitais já não precisam mais ter um radiologista dedicado. A máquina de MRI faz a tomografia, envia para essa central, cai no inbox de um cara especializado naquele problema que o médico está tentando analisar, ele faz o laudo e envia de volta para aquele hospital. É claro que os médicos, assim como os taxistas, não estão muito felizes, os radiologistas, com essa ideia. Mas é algo que, de novo, muda completamente a maneira que as relações de trabalho funcionam. A gente tem uma série de coisas interessantes vindo por aí. A gente tem realidade virtual, os capacetes do Facebook. Eles compraram várias empresas para tentar inovar nesse sentido, né? A gente ainda não viu nada muito palpável, mas tenho certeza que logo vem coisa por aí. A gente tem os wearables, né? O Apple Watch, por exemplo, uma grande inovação que ainda acredito que vai ter bastante novidade para a gente ver de aplicações interessantes. Marculino insiste em discordar, mas acho que ele vai pagar a língua. A gente tem os braceletes que tornam Minority Report, por exemplo, uma realidade. E o computador está começando a enxergar e interpretar aquilo que ele enxerga. O Kinect é uma forma, né, que a gente tem disso. E esses braceletes, eles conseguem, através de uma conexão simplesmente no seu braço, detectar inclusive movimentos nos dedos, observando a relação que os seus dedos têm com o restante dos músculos. E com ele aqui, um Bluetooth conectado no computador, você consegue fazer uma série de coisas interessantes usando as suas mãos, os dedos, o braço. Também uma inovação que eu achei bastante interessante. A mídia está mudando, como a gente falou. Hoje você pode produzir conteúdo, você pode se tornar um produtor também, né? O pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo, né, que virou uma febre nacional, todo mundo conhece, todo mundo assiste. E um grupo de amigos que começou a fazer alguma coisa interessante, tinha um canal para publicar e virou o que virou. Se a gente pegar o podcast também, do mesmo jeito que o YouTube está substituindo a televisão, adolescente não liga mais no canal 4, 5. Os caras abrem o YouTube e começam a assistir coisas ali. Eles querem escolher o que eles querem ver. Eles não querem uma programação pré-definida.
No lugar do rádio, você tem o podcast, você pode criar a sua própria rádio com aqueles programas que você mais gosta. De novo, é uma experiência, assim como o Flipboard, personalizada para você. E você pode facilmente se tornar um criador de conteúdo. E por que não, de repente, se tornar um big hit como esses caras fizeram também, né? Coisa que antes você não tinha como fazer com tanta facilidade. Você tinha que ter acesso a uma rede de televisão, você tinha que passar, enfim, por uma seleção, eles tinham que te escolher, e para você conseguir realmente ter um alcance nacional, era algo muito difícil. Cloud Computing, internet das coisas, a gente tem os novos robôs agora que são mais soft, não são tão hard, tão lentos como eram antes. Robôs com tecido, com pequenos fios que conseguem pegar uma coisa sensível sem machucar, por exemplo. Inovações na área de cirurgias, na área médica, né? E, bom, tinha uma lista bem maior, mas já usei o meu tempo, então só queria, assim, trazer para vocês algumas coisas para pensarem, de coisas que vocês já estão vendo no dia a dia, que mudaram muito a maneira que certos mercados funcionam, né? E são ideias extremamente simples. Então, o que ainda dá para melhorar? O que a gente pode fazer? E que padrões a gente pode enxergar em todas essas inovações que foram disruptivas, para que a gente possa aplicar em outras áreas que ainda podem ser melhoradas, que ainda podem ser reinventadas. Obrigado, pessoal.